Ok? Vamos lá, vamos voltar? Tá? Vamos prosseguir aí com o nosso assunto gostoso, voz verbal, transposição. Tá? Você deve ter se desesperado no último momento do nosso último encontro, mas vamos lá, vamos tentar facilitar aqui a vida agora? Vamos juntos? Olha como é que é tranquilo, não precisa se desesperar. Não precisa, o negócio vai ficar tranquilo, vai ficar claro a você. É só manter a calma e continuar aqui comigo, no mesmo pensamento. Vamos juntos? Eu havia falado a você. Os alunos haviam homenageado os professores. Eu disse, isso aqui é verbo que está na voz ativa. Está na voz ativa porque o seu sujeito pratica a ação. Porque o seu sujeito aqui é sujeito agente. Aí eu pedi a sua ajuda para passar este período para a voz passiva. Aí você pensou logo, bom, Rose, eu só tenho voz passiva quando o sujeito sofre. Mas pense comigo, aqui ó, o ser que está sofrendo a ação é professores. Professores estou falando da estrutura, professores é o ser que pratica, ou perdoe-me, que sofre a determinada ação. Então, se eu pegar professores e transformar isso em sujeito, eu teria um sujeito que sofre. E quando eu tenho um sujeito que sofre, eu tenho o verbo não mais na voz ativa, mas agora eu tenho o verbo na voz passiva. Entende isso? Galerinha, só abertura de um parênteses, só para você entender. Trabalhar com transposição é trabalhar com um dos vários tipos de paráfrase, viu? E o que é paráfrase? É você dizer a mesma coisa do texto original com uma estrutura diferente, não é assim? Você não se lembra do que seja paráfrase? Paráfrase é falar a mesma coisa com uma estrutura diferente. Então, olha só. Os alunos haviam homenageado os professores haviam sido homenageados pelos alunos. Observe, eu estou falando a mesma coisa, mas olhe, com uma estrutura o quê? Diferente. Isso é paráfrase, tá? Então é só para você notar que eu preciso continuar dizendo a mesma coisa. A mesma essência, só que agora com estruturas diferentes. E é isso que nós tentamos fazer agora. Os professores é o sujeito, só que os professores não fazem nada, fazem com eles. Homenageiam os professores. Quem, Rose? Os alunos. Os alunos, veja que isso aqui é o seu agente da passiva, o complemento da passiva analítica. O complemento da voz passiva. Tudo bem? Sujeito paciente agora, porque seu verbo está na voz passiva. Ah, mas não se preocupe não, daqui a pouco eu volto para cá. Vamos fazer essa daqui? Vamos aqui? Ajude-me, por gentileza. Olha só, o local havia sido invadido por manifestantes. Você tem aqui, ó, havia sido invadido. Isso é locução verbal que apresenta o verbo ser mais o quê? Particípio. E verbo ser mais particípio só indica uma estrutura, vou trazer para cá, ó, só indica uma estrutura na voz o quê? Passiva. E você já sabe de que passiva nós estamos falando. Estamos falando de uma passiva analítica, tudo bem? Passiva analítica. Olha só, aqui você já havia visto também, o local é o sujeito, só que é sujeito o que, gente? Paciente. Por manifestantes é o seu agente da passiva, obrigatoriamente preposicionado. Isso você já havia visto anteriormente. Agora eu preciso de que você me ajude a passar essa voz passiva para a voz ativa. Para a voz ativa. O que eu faço, Rose? É só pensar o seguinte. Nós só temos voz ativa quando o sujeito pratica uma determinada ação, quando o sujeito faz alguma coisa. E galerinha, de verdade, aqui ó, aqui quem está fazendo alguma coisa são os manifestantes. Quem está fazendo alguma coisa são os manifestantes, porque são manifestantes que estão invadindo este local. Então note que aqui ó, manifestantes é o ser que faz alguma coisa. Se manifestantes é o ser que faz o que, Rosi? Invade. Manifestantes é, estou falando do termo em si, da estrutura, manifestantes é o ser que faz algo, é o ser que invade o local, ser que pratica, então. Ah, entendi, Rosi. Então, se eu pegar manifestantes e transformar em sujeito, aí eu deixo de ter uma voz passiva e passo a ter uma voz ativa, porque agora eu terei um sujeito que faz alguma coisa, que pratica, um sujeito agente. É isso. Lembrando, tá? Se você vai transformar isso em sujeito,
Você precisa retirar a sua preposição, é óbvio. Então, adaptações. Eu sei que você havia pensado nisso. Então, vamos fazer aqui? Vamos transformar aqui manifestantes em sujeito? Vamos lá? Então, você tem aqui, ó, Rose transformando em sujeito, eu teria, e dizendo a mesma coisa, manifestantes. Olha aí. Manifestantes, o que que acontece, gente? Haviam o quê? Invadido. E haviam invadido o local. Olha aí. Manifestantes haviam invadido o local, a mesma coisa de eu dizer, o local havia sido invadido por manifestantes, manifestantes haviam invadido o local, mesma coisa. Agora, o que é que você percebe? Haviam invadido, é sua locução verbal. Manifestantes agora já é o seu sujeito, e veja que é um sujeito que faz alguma coisa com o local, ó. Manifestantes é o ser, sujeito que faz alguma coisa com o local. É um sujeito agente, é um sujeito que faz, que pratica. E quando eu tenho sujeito agente, eu só posso ter um verbo na voz, o que? Gente ativa. Ó, verbo na voz ativa. Você compreendeu isso? Tudo bem? Eu quero voz ativa, eu preciso de um ser que faça. Eu quero voz passiva, eu preciso de um ser que sofra. Aí, então, é só você pegar esses termos, ou esses seres que praticam, que sofrem, e transformar esses seres em sujeito. Tranquilo, tranquilo, sem qualquer dificuldade. Tudo bem? Agora, deixe-me só dar umas dicas. Macetes, Rose? Não, dicas de conhecimento. Tudo bem? Então, entenda isso. Mas entenda que o que eu estou tentando passar a você são apenas as ideias que são cobradas em sua prova. Eu quero deixar bem claro a você que para tudo que nós falamos, sempre existe um aprofundamento, uma particularidade, uma exceçãozinha. Só que, gente, de verdade, se não interessa para a sua prova, nós não tocaremos no assunto. Só aquilo que interessa. Você quer passar, não quer passar? Então vamos passar. Olha que bacana. Dica. Quando você proceder a essa transposição, ó, daqui para cá, daqui para cá, quando você proceder a essa transposição, entenda uma coisa. A sua voz... Dica legal, dica legal. A sua voz passiva, ela sempre possuirá um verbo a mais que a voz ativa. Vou falar novamente. A voz passiva possuirá um verbo a mais que a voz ativa. Sempre, Rose, sempre. Regra, regra. Mas eu estou falando daqueles verbos que constituem a sua locução verbal. Eu estou falando daqueles verbos que constituem a sua locução verbal. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Se você está diante de um verbo na voz ativa, e essa voz ativa, este verbo, ele é apresentado por uma única palavra, um único verbo, para passar para a passiva, você precisará agora de quantos verbos? De 2. Se você está diante de um verbo na voz ativa, mas diante de uma locução verbal construída por 2 verbos, voz ativa, locução verbal por 2 verbos, ao passar isso para a passiva, você precisará de quantos? 3. Se você tem uma locução verbal na voz ativa, construída por 3 verbos, ao passar isso para a voz passiva, você precisará de quantos? 4. E assim por diante. O contrário, Rose, também. Passiva, 4 verbos, ativa, 3. Passiva, 3 verbos, ativa, 2. Locução verbal. Passiva, 2 verbos, ativa, 1. Entende isso que eu estou falando? Passiva 1, Rose, ativa... Não, isso aqui não, gente. Isso aqui não. É por isso que a passiva analítica é construída por locução verbal, viu? Por isso. Você entendeu por que a passiva analítica é construída sobre locução verbal? Porque eu preciso ter pelo menos 2 aqui para ter um na ativa. Preciso ter pelo menos 2 na passiva analítica para ter um na ativa. Entendeu agora por quê? Olha como é que a situação é lógica. Só que estou só lembrando, estou falando da passiva analítica. Eu não estou falando de transposição da passiva sintética, não. Só da analítica. Depois eu vou falar sobre a passiva sintética. Nós estamos falando da transposição entre ativa e passiva analítica. Analítica, locução verbal. 1 verbo ativa, 2 passiva, mínimo. Tudo bem? É isso. Quer ver? Olha só.
Os alunos haviam homenageado, ó, locução verbal, voz ativa. Quantos verbos? 2. Para passar para a passiva, você então perceberá quantos? 3. Então, olhe, haviam sido homenageados. 3 verbos na passiva, porque na ativa eu só tive 2. Mais fácil. Foi por isso que na transposição, quando você pensou assim, os alunos haviam homenageado os professores. Aí você pensou na transposição assim, os professores foram homenageados. Não, errado. Foram homenageados? Quantos verbos? 2. Foram homenageados. Quantos verbos? 2. Mesma coisa. Não pode. Se aqui eu tenho 2, ativa, na passiva eu deveria ter quantos? 3. Haviam sido homenageados. Entende isso? Gente, é tão mais rápido perceber isso em prova desse jeito. Olha só a outra. O local havia sido invadido. Passiva. Quantos verbos? 3. Vou passar para a ativa, então. Se na passiva eu tenho 3, na ativa eu deveria ter quantos? 2. Porque a passiva é que tem um verbo a mais. 2. Manifestantes haviam invadido. Por que 2? Porque aqui eu tenho 3. Então, se na passiva eu tenho 3, ativa 2. Se na ativa eu tenho 2, passiva 3, porque a passiva é que deve ter um verbo a mais que a ativa. É a passiva que tem de ter um verbo a mais, por isso ela é construída sob locução verbal, para quando eu tiver um só na ativa. Entende isso? Legal, né, gente? Outra dica. Esse verbo que ora aparece, ora desaparece, como assim? Eu explico. Você vai para a passiva, um verbo a mais aparece, que você tem que ter um verbo a mais. Você volta para a ativa, esse verbo desaparece. Então, esse verbo que ora aparece, ora desaparece nessa transposição, sempre será o verbo ser. Entendeu? Sempre será o verbo ser. Olha aqui, ó. Havia um homenageado. Ativa. Passe para a passiva. Quantos verbos? 3. Se aqui você tem 2, aqui você deve ter 3. Mas você percebeu qual foi o verbo que apareceu? Ó, sido. Isso aqui é a forma nominal do verbo ser. Foi o verbo ser que apareceu. Porque o verbo haver já estava no texto original, porque o verbo homenagear já estava no texto original, no trecho original. O que foi acrescido aqui foi o verbo ser. É porque é ele que aparece, ele que desaparece. É isso mesmo. Se fosse outro verbo, Rose, sua transposição já estaria errada. Entende isso? Olha aqui, ó. O local havia sido invadido. 3 verbos, passiva. Vou para a ativa. Preciso de quantos? Se aqui eu tenho 3, ativa eu vou precisar de 2. Rose, mas que verbo vai desaparecer? Olha aqui, ó. Haviam invadido. Haver, invadir. Qual foi o verbo que desapareceu? O verbo ser. Entendeu? Então, é o verbo ser que ora aparece e ora desaparece nessa transposição. Você só vai perceber esse aparecimento, desaparecimento, essa inserção, essa retirada é do verbo ser. É ele que vai fazer isso. Um verbo a mais, ser. Um verbo a menos, retira o ser. Entendeu? E a última dica? Você precisa perceber, como eu havia falado anteriormente a você, que trabalhar com transposição é trabalhar com paráfrase, é só um dos tipos de paráfrase, tá? Então você precisa continuar dizendo a mesma coisa. E para continuar dizendo a mesma coisa, os seus verbos precisam se manter nos mesmos tempos e modos verbais. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, os alunos haviam homenageado. Veja que este verbo aqui, ó, ele está num passado, e passado do indicativo, passado imperfeito do indicativo. Então, eu jamais poderia trazer para cá, numa transposição, dizendo, os professores haverão. Hoje, haverão. Haverão. Entende isso? Eu não posso passar para um outro tempo o meu verbo, porque eu estou trabalhando com paráfrase, então eles precisam se manter no mesmo tempo e no mesmo modo. Se é passado imperfeito, vai continuar no passado imperfeito. Se é presente, vai continuar no presente. Se é indicativo, permanece no indicativo. Se é subjuntivo, permanece no subjuntivo. E por aí vai. Entende isso? Você não pode alterar essas coisas, tá? Então está aí, ó. Tranquila você. Vamos perceber isso em exercício? Deixe-me mostrar aqui uma questão a você.
para você perceber que coisa legal, que coisa bacana. Vamos lá, estou apagando. Trarei uma questãozinha agora para você. Olhe. Gente, tanta informação e tanta informação gostosa, né? Só uma melhor do que a outra. Uma melhor do que a outra. Vamos ver aqui? Deixe-me chamar aqui a minha tela. Essa questão nós havíamos feito em outro momento. Olha como é que fica fácil. Preste atenção. Transpondo-se para a voz passiva, então preste atenção. Preste atenção. Se é para eu transpor para a voz passiva, é porque o que eu vou encontrar estará na voz ativa, porque só existe essa transposição. Entende? Transpondo-se para a voz passiva, o segmento ninguém descobre. Gente, eu estou trabalhando com verbo, né? Estou trabalhando com voz verbal. Nada melhor do que você começar encontrando o seu verbo. Então está aqui, ó, descobre, flexão verbal. Ah, Rose, se é para eu passar para a voz passiva, é porque isto aqui está na voz ativa. Então vamos juntos? Gente, de verdade, na voz ativa, eu tenho aqui quantos verbos? 1. Para passar para a passiva, precisarei de quantos? 2. Só que eu precisarei de quais verbos? Não é o verbo ser que aparece, desaparece? Eu vou precisar do verbo ser mais o verbo o quê? Descobrir. Ó, verbo ser mais o verbo o quê? Descobrir. Ó, Pode retirar, porque, desculpa, gente, o celular que começou a tocar e chama a atenção de todo mundo. Mas pode retirar sem nenhum problema, pode deixar aí. Vamos continuar então, ó, um simples celular tirando a atenção da gente, tá vendo? Mas vamos continuar, não perca a sua atenção aqui, vai. Verbo ser, olha só, um só verbo, Rose, um só verbo, voz ativa. Para passar para a passiva, preciso de 2. Quais 2? Eu preciso do verbo ser mais verbo descobrir. Agora entenda. Ninguém descobre agora, Rose. Agora, isso é presente. Isso é presente. Então, eu só vou precisar de ser mais descobrir no tempo presente. Pronto, gente. Pronto. Ser mais descobrir no tempo presente. Elimino, porque não é ser e está no futuro. Elimino, porque é ser mais está no futuro. Entende por que eu eliminei? Oh, Rose, ser mais descobrir, mas está no futuro. Elimino, porque eu só preciso de 2 verbos, aqui aparecem 3. Elimino, porque eu preciso de 2 verbos, mas eu preciso do verbo ser. Viu como é que é legal? Então, por eliminação, eu chego à conclusão de que a minha resposta é essa aqui, ó, não é descoberta. Verbo ser mais verbo descobrir, particípio, particípio, ser mais particípio, formando aqui uma locução verbal na voz o quê? Passiva. E passiva o quê? Analítica. Certinho aqui, ó. Ninguém descobre sua timidez. Sua timidez não é descoberta por ninguém. Viu só como é que é tranquilo, gente? Ó, vou falar novamente, vai lá. Um só verbo na ativa, na passiva precisarei de quantos, Rose? 2. Mas eu precisarei de quais verbos? O verbo ser mais o descobrir. Em que tempo? Presente. É descoberta. Presente. Entende? Se não for presente, eu elimino. Se não for o verbo ser, eu também elimino. Se houver mais de 2 verbos, eu também elimino, porque eu só preciso de 2. Viu como é que ficou fácil, gente? De verdade, ficou muito tranquilo. A sua prova se preocupará muito com essa questão dos verbos mesmo, da flexão. Quando a sua prova trabalha com transposição, ela está trabalhando necessariamente, na verdade, ela está se preocupando necessariamente com a flexão do seu verbo, como é que vai ficar ao final das contas. Entendeu isso? Ficou bem bacana, né? Deixa-me ver se dá tempo de fazer outra questão. Vamos lá? Vou tentar fazer mais uma aqui. Gente do céu. Vamos ver então? Vai lá. Não é que pode o celular tocar, chamar a atenção de todo mundo, que coisa. Ó, essa daqui já fica mais fácil. Vamos lá? Agora você já consegue, já até respondeu. Antes de eu fazer, eu sei que você já achou a resposta. Quer ver? Ó? Transpondo-se para a voz ativa. Opa! Se é para eu transpor para a voz ativa, é porque o que eu vou encontrar estará na voz passiva.
Entende? Porque só existe essa transposição de ativa para passiva, passiva para ativa, tudo bem? É porque o que eu vou encontrar estará na voz passiva. Então vamos, ó. Nossos reveses podem ser consolados pela palavra amiga. É para eu passar para a voz ativa, então olha só. Podem ser consolados é a minha locução verbal. E está na passiva, você há de concordar comigo, hein? Primeiro, porque está pedindo para passar para a ativa, então só pode estar na passiva. Segundo, porque eu tenho ser mais particípio, então realmente é passiva e passiva o quê? A analítica, tudo bem? Como é que nós vamos passar para a ativa com muita tranquilidade? Gente, passiva, sempre um verbo a mais que a ativa. Quantos verbos eu tenho aqui? 3. Para passar para a ativa, eu vou precisar de quantos? 2. A passiva é que tem um verbo a mais. Precisarei de quantos? 2. Mas aí eu vou retirar que verbo? Verbo ser. Eu vou ficar só com o verbo poder e o verbo consolar. Fico com esses 2. Detalhe, podem agora. Nossos reveses podem agora, presente. Então eu vou precisar de quê? Eu vou precisar do verbo poder, verbo consolar, só dos 2 verbos no presente. Ah, gente, bens a Deus, olha só, terá, já está eliminado. Além de ser futuro, não é mais verbo poder. Bens a Deus, isso aqui fora de cogitação. Olha só, o que eu quero com isso? O verbo haver, essa parte ser. Ah? Poderiam consolar. Verbo poder mais verbo consolar. Ó, Rose, só os 2. Só os 2 verbos. Mas por que eu não marco? Poderiam. Isso aqui é paráfrase, gente. Verbo poder mais verbo consolar. Tudo bem. Eu estou diante dos 2 verbos, só que aqui eu tenho um poderiam, futuro do pretérito, eu não quero futuro do pretérito, eu quero o quê? Presente, então fora de cogitação. Haverá de consolar, o que eu quero com o verbo haver? Eu não quero nada com o verbo haver, eu quero o verbo poder, verbo consolar no presente. Olha aqui, ó, pode consolar. Pode consolar, pronto. A palavra amiga pode consolar nossos reveses. Entendeu isso? Ok? Gente, bacana, né? Então você entendeu como é que funciona esse processo. Tá? Nosso tempo está se finalizando? Sim? Preciso terminar aqui, tá? Mas voltarei na próxima aula, vou continuar este assunto. Aí eu vou falar do processo, então, da transposição aí na passiva sintética. Rose, a passiva sintética pode ser passada para a ativa? Lógico. Como é que funciona? No próximo encontro eu mostro a você, apresento a você como é que isso funciona. Mas finalizo por aqui. Gente, grandes abraços a você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal.